Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a graça, a paz esteja com todos. Shalom. Todos os cumprimentos possíveis. Amém? Quero cumprimentar também o prefeito Emerson. É um prazer revê-lo. Como a pastora disse, o prefeito continua sempre humilde, carinhoso com as igrejas. Quando eu dirigi uma igreja lá no Jardim Paulista, bem antes ele estava indo em campanha, nas primeiras campanhas, ele foi lá, sempre lá, com carinho, independente se a igreja era grande ou pequena, né? Em todos os lugares. Seu irmão também muito humilde, é uma pessoa maravilhosa, manda um abraço para ele, Deus abençoe ele, o Senhor e sua família. Amém? Deus continue te abençoando. Mas o assunto de hoje é coração também. O pastor orou bastante usando esta palavra, e desde alguns dias eu venho meditando e analisando tudo que Deus tem feito no decorrer desses dias. Essa campanha que nós fizemos de jejum de Daniel, ao qual Deus falou muito conosco. Aliás, se os irmãos não tiveram presente ou se alguém aqui não participou, os 21 dias de campanha estão disponíveis no YouTube, com palavras maravilhosas sobre um tema muito importante para nós, que é, além do jejum, para a nossa carne, mas o jejum de palavras. Então foi um tempo de muito ensino e de muito aprendizado. Eu estou ansioso para quando a pastora começar a falar sobre os pensamentos, que ela disse que em breve queria também trazer uma série de ensinamentos sobre esse assunto. E no decorrer desse tempo, Deus falou grandemente conosco, instruiu a gente muito. E eu penso que todos nós tivemos experiências diferentes e especiais com Deus. Todos nós passamos por algum tipo de conversão. Conversão no sentido de, você pode usar o exemplo de um carro indo por uma pista, que ele vai em alta velocidade, mas ele de repente percebe que ele tem que voltar, retornar. Ele nunca vai de uma vez frear, porque ele vai capotar. Ele vai diminuir a velocidade, ele vai parar, ele vai fazer o retorno, a conversão e vai voltar para trás. Nós vimos isso acontecendo conosco com relação a muitas coisas nesses dias de janeiro de campanha. Nós fomos diminuindo algumas coisas conforme fomos aprendendo, jejuando das palavras, deixando de maldizer, deixando de fazer coisas que desagradavam a Deus, para poder honrar o nosso jejum, honrar o nosso sacrifício a Deus, e não fazer um sacrifício de tolo. Então nós fomos diminuindo a velocidade, parando, deixando de fazer várias coisas e caminhando num caminho diferente, um caminho de santificação. Eu pude ver comigo e também com alguns irmãos que Deus foi se movendo e os irmãos foram conseguindo alcançar a presença de Deus de uma forma especial, de uma forma diferente. E é isso que a santificação produz em nós. E esse exemplo de conversão, irmãos, eu gostaria de falar isso no início da mensagem, para que os irmãos que perceberam que estavam numa rota errada e diminuíram e voltaram para trás e começaram agora a caminhar na direção correta, que é de agradar a Deus, que é de deixar de fazer muitas coisas que desagradam a Deus, que os irmãos não parem, que os irmãos não voltem para trás, que os irmãos continuem no propósito, que os irmãos continuem nesse foco de agradar a Deus. A presença de Deus, quando estamos procurando agradá-lo, ela é maior em nossa vida. Quando estamos caminhando rumo à luz, as trevas, irmãos, elas têm que ir embora. Então, eu queria deixar essa mensagem. Não desanime. Se você não aprendeu a jejuar, nunca jejuou como jejuamos nessa campanha, que você agora comece a colocar isso como um hábito de vida. Jejue uma vez por semana, 2 vezes por semana. Faça os seus propósitos com Deus.
e torne isso um hábito, para que se amanhã ou depois, quando a pastora for fazer outro tipo de jejum, conforme a direção de Deus, a gente não venha sofrer com o nosso corpo. Amém? Mas principalmente, continue caminhando para a santificação. Naqueles dias, eu tenho certeza, eu digo por mim, a gente se tornou tão mais sensível a se afastar do pecado, tão mais sensíveis a se afastar do pecado, né? E aquelas coisinhas que pareciam corriqueiras, a gente começou a enxergar, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, a gente tem uma distribuidora de peças e tem entregas, né? E sempre na hora da entrega, o cliente liga, já saiu a moto, não saiu ainda, cadê a peça? E antigamente, na correria, na emoção do impulso ali, não, a moto já foi, mas não tinha ido. Mentira! E quantas vezes nesses momentos ali, no decorrer dessa campanha, e depois desses dias também, eu ia falar, aliás, a maioria das vezes gravar áudio, né, para o cliente, eu ia gravar o áudio e apagava, porque, puxa, aí o Espírito Santo já lembrava a gente. É mentira, né? E eu tenho certeza que cada um tem suas experiências aí, de coisas que você se tornou mais sensível ao Espírito Santo e começou a se policiar mais. Agora eu entendo a preocupação da pastora quando ela disse, eu estou com o coração aflito quando acabar essa campanha, porque eu estou com medo dos irmãos voltar atrás. E é com essa finalidade que eu trouxe essa primeira palavra. Porque realmente quando a gente deixa aquela euforia de jejuar, de orar, daquele propósito, a gente começa a se acomodar e corre o risco de voltar para trás. Todos aqueles atos que a gente tinha deixado. Então vigie. Se mantenha no propósito de agradar a Deus. E dentro desse assunto, se imagine numa escadaria. Você tem que estar sempre focando em subir degraus, nunca em descer. Subir. E quando você desce algum, tropeça, que você não desça até lá embaixo, que você tropece dê uma segurada aqui, mas que você se levante de novo e continue subindo. E saiba, irmãos, que por mais que você se enxergue estar num alto lugar, agora tá bom para mim, eu já estou santo, Você vai olhar para cima e você vai ver um monte de gente lá muitos mais degraus lá em cima do que você. Você olha a história dos grandes homens de Deus, de mulheres de Deus do passado. Vamos ver vamos ver uma pessoa recente. Olha o testemunho da pastora Valnice Milhões. Os jejuns que ela faz. A santificação que ela pratica. E aí você vai estar aqui nesse degrau, você vai olhar para cima. Pensa que você está bom, mas você olha para cima, tem um monte de gente muito melhor que você. Mas fique tranquilo, porque se você olhar para baixo, você vai ver que tem um monte de gente pior que você. Então, o importante disso tudo é você fazer o seu melhor, dentro da sua condição, do seu propósito. Se você olhar para, como eu disse, se você olhar para cima, você vai ver pessoas muito mais espirituais que você, melhores que você. Mas se você ficar olhando para isso, você vai se entristecer, vai falar, eu nunca vou chegar naquele nível. Mas como eu disse, se você olhar para baixo, você vai ver pessoas em situações piores. E se você analisar, você vai dar graças a Deus, Senhor, eu já venci aquela dificuldade, eu já estou num patamar acima. Então a sua preocupação deve ser essa. No seu nível, onde você está, no seu degrau que você está, permaneça firme e faça o seu melhor para subir. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. A palavra que eu gostaria de falar para os irmãos está relacionada ao coração e à mente. Se eu tivesse que dar um tema, seria o coração e a mente segundo a Bíblia. E a primeira leitura que nós vamos fazer está em Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. A princípio nós vamos ler a parte B do versículo somente. Mateus 12, 34. O qual diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Repita comigo, a boca fala do que está cheio o coração. Tem traduções que é diferente, como ali do telão,
mas o princípio é o mesmo. Mais uma vez, vamos ler agora em Mateus, dá uns passinhos para frente aí, Mateus 15, 18. Mateus 15, 18. Onde diz assim: mas as coisas que saem da boca procedem do coração. Essas contaminam o homem. Então repita comigo: as coisas que saem da boca procedem do coração. Nos dois textos que nós lemos, nós vemos Jesus falando de boca, de falar, de palavras, que é tudo que nós aprendemos nessa campanha que passamos aí do jejum. E que todas essas coisas procedem do nosso coração. Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar explicado que o coração que a Bíblia fala não é o órgão que bombeia o nosso sangue. A Bíblia considera o coração como o centro da personalidade humana. Todas as ações da vida fluem dele. E o que pensamos, sentimos, realizamos, emana do coração. O coração, irmãos, é o centro das emoções, dos desejos e dos desejos. E o coração, ele influencia as nossas atitudes e motivações. O coração é relacionado às emoções, desejos e vontade. Isso é, conforme a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer quando fala de coração. Ela está falando de emoções, desejos e vontade. Então, toda vez que você lê na Bíblia, como nós lemos a palavra coração, pelo menos na grande maioria das vezes, porque há outras exceções, ela está se referindo às nossas emoções, desejos e vontade. E eu vou falar muito sobre isso, então eu gostaria que o irmão repetisse: emoções, desejos e vontade. Isso é quando a Bíblia fala coração. Então vamos fazer um exercício de leitura nos versículos que nós lemos, substituindo por essas palavras. Por exemplo, ficaria assim quando Jesus disse: porque a boca fala do que está cheio, coração. Ou seja, as emoções, os desejos e a vontade. Então ficaria assim: a boca fala do que está cheio, as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas vontades. Veja. Da mesma maneira, em Mateus 15, 18, as coisas que saem da boca procedem das emoções, dos desejos e das vontades nossas. Fica diferente, fica mais fácil de você entender o que se trata quando Jesus está falando que o que fala a nossa boca, o que sai pela nossa boca é o que está cheio, as nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades, ou seja, o nosso coração. Diante disso, nós vamos mergulhar um pouco na palavra e vamos entender muitas coisas que acontecem com a gente através desse novo entendimento que a gente passa a ter hoje. Mas, como eu disse aos irmãos, que eu ia falar também da mente. E o que a Bíblia fala sobre a nossa mente? Na Bíblia, irmãos, a mente, ela é frequentemente associada ao nosso intelecto, à nossa razão, ao nosso pensamento racional. Ela é a capacidade de discernimento, certo? Mas onde na Bíblia fala sobre mente? Exemplo em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Lá a palavra diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fazendo o mesmo exercício que nós fizemos, trocando as palavras, como ficaria então? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos nossos pensamentos, pela renovação do nosso intelecto, pela renovação da nossa capacidade de discernimento. Entende? Em outras palavras, irmãos, transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos, para que a gente experimente e entenda qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mas vamos avante. Tem outro versículo que está em 1 Coríntios 2,16, em que a Bíblia diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse capítulo é legal você ler na sua casa, porque o apóstolo Paulo, ele está falando sobre, quando ele cita ter a mente de Cristo, ele está se referindo a ser governado e dirigido com a sabedoria do Espírito Santo, com a sabedoria de Cristo. E se a gente for fazer esse exercício de troca de palavras, sabendo que quando a Bíblia fala de mente, ela fala de intelecto, de razão, de pensamento, então ficaria assim: nós temos o intelecto de Cristo, nós temos os pensamentos de Cristo, nós temos a capacidade de discernimento de Cristo. Que bom, né? Nós colocarmos isso em prática. Mas nós vamos entender que isso acontece quando nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aí passamos a ter a mente de Cristo, passamos a ter o intelecto de Cristo. Mas nessa introdução nós chegamos à seguinte conclusão: a mente e o coração, irmãos, são mencionados de forma distinta, mas também estão interligados, totalmente interligados. A mente, como aprendemos, intelecto, razão, pensamentos, é o lugar onde ocorre o processamento do conhecimento e a tomada de decisões. Ocorre aqui na nossa mente, certo? Enquanto o coração é o centro das emoções, centro dos desejos. E ambos são importantes para uma vida equilibrada e alinhada com os propósitos de Deus. E eu quero dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. E para você entender a lógica da coisa. Algo surge no seu coração. Ou seja, o que eu expliquei para os irmãos que é o coração? Algo surge nas suas emoções, desejos e vontades. Dali ele vai para a mente. O que é a mente? O intelecto, a razão, os pensamentos. Ali é processado. Ali é tomada uma decisão de agir ou não. Para ficar mais claro para os irmãos, você está na rua, vem alguém, te fecha no trânsito. Entra o coração, que são as emoções, desejo e vontade. Qual é a emoção do momento, o desejo e vontade? É xingar, é sair do carro, brigar. Na maioria das vezes, na maioria das pessoas, principalmente os sanguíneos, os coléricos. Outros não. Mas na maioria das vezes a emoção vem à tona e o seu desejo seria esse. Isso surge como um desejo. Vai para onde? Vai para a mente processar. E ali, onde é processado, que você toma a decisão de fazer ou não. De ir lá, brigar, xingar, correr o risco de levar um tiro, ou de apanhar, ou de bater, ou de ir preso. É ou não é? Quantas vezes nós vemos vídeo aí de briga no trânsito, coisa tão boba. Isso é só um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo para você entender a lógica do que eu estou ensinando. Mas onde eu queria chegar? Tudo isso, irmãos, por mais que a Bíblia fala coração, mente, em outras traduções fala pensamentos, tudo isso acontece aqui, ó. Tudo isso acontece na nossa cabeça. Naquela época onde foram escritas as palavras, os autores não tinham conhecimento neurológico que se há hoje, né? Onde a gente sabe que em cada parte do nosso cérebro é responsável por alguma coisa. Tem uma parte que é responsável pela tomada de decisão, outra é responsável pelas emoções, outro lugar é a alegria, não é verdade? Quando a gente vê aqueles vídeos dos neurologistas, quando o cérebro está atuando em alguma função, em alguma coisa, acende que como se fosse uma luzinha lá dentro, naquela localidade do cérebro, né? Você vê que a medicina hoje é tão avançada, tem cirurgias que são feitas no cérebro da pessoa em que a pessoa tem que estar em atividade. Eu já vi vídeo de a pessoa com a cabeça aberta sendo operada e a pessoa tocando ali, né? Porque é uma coisa que ela gosta de fazer. Se algum médico aqui, algum enfermeiro, com certeza já viu alguma coisa do tipo. Então, tudo acontece aqui. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses.
dentro do que Deus mostrou para a pastora ao final da campanha, né? Aquela visão que ela teve de uma pessoa toda enfaixada até a cabeça, e a pomba veio e começou a desenrolar a faixa a partir da cabeça e desenrolou toda a cabeça dela. Claro que pode haver outras interpretações, não sou o dono da verdade de maneira nenhuma, mas eu senti que isso, relacionado a tudo que Deus está falando e fazendo, o zelo de Deus, a preocupação de Deus em nos instruir sobre esses assuntos, é que Deus está transformando a nossa mente, o nosso coração. Deus está transformando esta igreja através do conhecimento, está libertando. Irmãos, uma mente livre, um pensamento livre, uma cabeça livre, ela domina todo o corpo. Então, você pode ter muitas dificuldades, mas Deus está nos transformando, está nos libertando, está tirando a faixa, tirando a venda dos olhos. Nós estamos passando a enxergar coisas que não enxergávamos. Nós estamos sendo libertos. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele vai desenfaixar todo o corpo e essa igreja vai prosperar e vai crescer. Essa obra vai avante. E Deus vai fazer uma grande obra em nosso meio. Mas eu gostaria que os irmãos guardassem tudo isso que os irmãos estão ouvindo. Eu gostaria de dizer algumas verdades e lições sobre esse assunto. Quando nós lemos ali no começo, Mateus 15, 18. Pode abrir lá de novo, deixar lá. Agora nós vamos no 19. Mateus 15, 18. Agora vamos ao 19. Nós lemos lá que as coisas que saem da boca procedem das emoções, desejos e vontade, certo? Ou seja, o coração. E o versículo 19 fala assim: porque o coração, ou seja, o que nós aprendemos? Emoções, desejos e vontade. Então, porque das emoções, desejos e vontades procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, versículo 20. E são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O contexto dessa palavra, a pastora pregou esses dias atrás, de forma brilhante, citando os costumes da época. Nós não vamos retomar isso, não há necessidade, o tema é outro. Mas entende que dos seus desejos, emoções e vontades é que procedem todas essas coisas más? Em Marcos 7, 21, 22 e 23, fala a mesma coisa, com outras palavras. Interessante os irmãos entenderem que cada evangelho é destinado a um público. Mateus, eu gosto do Mateus da série The Chosen. Quem já assistiu ou está assistindo a série The Chosen? Ele aparentemente tem um aspecto, autista, né? E ele tem uma percepção diferente das coisas, e realmente parece que é mais ou menos assim, né? Porque ele é tão detalhista, e ele tem uma preocupação em que as suas palavras, seus escritos, sejam destinados aos judeus. Já Marcos escreve aos romanos, certo? E em Marcos 7, 21, 22 e 23, diz assim, eu vou ler na Nova Bíblia Viva versão. Porque de dentro do coração dos homens, ou de dentro das emoções, de dentro dos desejos, de dentro das vontades dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios. Versículo 22. Os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro e são elas que tornam as pessoas impuras. Vide como nossas emoções, sentimentos, vontades são enganosas, são problemáticas.
E eu não preciso entrar em detalhes sobre cada uma dessas palavras que eu li, porque com certeza cada uma dessas palavras, um ou outro de nós aqui, enxerga acontecendo às vezes dentro de nós. Como eu disse do meu exemplo agora há pouco, sobre mentira. Quem nunca se viu tendo um mau pensamento? Quem nunca se policiou de vez em quando, tendo um pensamento de imoralidade sexual? Quem nunca se policiou de vez em quando, vendo falta de temor na gente, desejando mal ao outro? Quem nunca se viu ou se policiou tendo orgulho? Quem nunca se viu ou se policiou de vez em quando caluniando o próximo? É ou não é? E quem nunca fez, que atire a primeira pedra? E quem diz que nunca fez ou que não tem pecado, é o maior pecador. Então todos nós temos as nossas fraquezas, e elas procedem do coração, ou seja, das emoções, das vontades, dos desejos. Provérbios 28, 26 diz assim: aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Fazendo o exercício de troca de palavras, aquele que confia nos seus próprios desejos, nas suas próprias emoções, nas suas próprias vontades, é um tolo. Quantas vezes que a emoção te leva para o buraco? O desejo te leva para o buraco? Quantas vezes que uma vontade te faz pecar ou sofrer um dano, um prejuízo grande? Eu não preciso entrar em detalhes, porque cada um aqui, se estiver atento à voz do Espírito Santo, vai lembrar agora de alguma coisa que uma emoção te levou a fazer e te trouxe um prejuízo, ou que um desejo exagerado te levou a fazer e te trouxe prejuízo. Então quem confia nisso é tolo. Mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Vai gravando essas coisas, irmãos. Parece que está ficando ruim, triste, difícil. Mas lá na frente tem uma luz no fim do túnel. Aguenta aí. Jeremias 17, 19. Jeremias capítulo 17, aliás, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Ou seja, enganosos são as emoções, enganosas são os desejos e as vontades. Mais que todas as coisas, e perversas, e ruins, e mentirosas, e enganadoras. Em outras traduções falam assim. Vide quão ruim é, irmão, ser governado pelas emoções, ser governado pelo coração. Mas o versículo 10, Jeremias 17, versículo 10 diz assim: eu sou o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É legal esse versículo porque aqui coloca os dois assuntos que nós temos como tema: o coração e a mente na mesma frase, no mesmo versículo. Os mesmos personagens no mesmo versículo. E se nós usássemos o exercício da leitura, leríamos assim: eu, o Senhor, esquadrinho os seus pensamentos, o seu intelecto e a sua razão. E eu provo as suas emoções, os seus desejos e a sua vontade. Vai pegando aí. Para te dar segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha, irmão, quando Deus fala eu esquadrinho a mente, Ele quer dizer que sonda nossos pensamentos. Ele quer dizer que Ele examina os nossos pensamentos, o nosso intelecto, a nossa razão. Ele quer dizer que Ele vasculha. Quando Deus fala que prova o coração, Ele quer dizer que Ele avalia o nosso coração, Ele testa. Tem situações que acontecem na nossa vida, são para que nós sejamos avaliados. São para que nós sejamos provados. E tem umas pessoas, uns pastores que dizem que Deus não prova ninguém. Não é provar no sentido de colocar a pessoa numa luta infinita. Gerar situações para ver se a pessoa vai responder com fé ou não.
para ver como a pessoa vai agir. Se a pessoa, os grandes homens de Deus do passado, se nos momentos de dificuldade, eles tivessem voltado para trás? Já pensou se o profeta Elias tivesse fugido dos profetas de Baal? A história dele seria lembrada até os dias de hoje? Não. Então, os homens e mulheres de Deus que no momento da prova saem vitoriosos, são lembrados, são exemplos, são, aleluia, inspiração para o futuro. Como eu disse aqui nessa frase, o Senhor coloca juntamente o coração e diz que examina e prova ambos, para nos mostrar que apesar de estar interligados, mente e coração, eles podem agir separadamente, para o bem e para o mal. Isso é um tema que eu gostaria de falar rapidamente, porque a hora já está indo. Se você analisar Mateus 12, 34, que nós lemos lá a parte B, Mateus 12, 34. A parte A dele, Jesus fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Se referindo aos fariseus. Ou seja, nós lemos depois que a boca fala do que está cheio o coração. Mas antes, Jesus está afirmando que os fariseus falavam coisas boas sendo maus. Nós vamos entender daqui a pouco. Tiago também falou, no capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. E ele diz assim: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que é isso, irmãos? É a gente sentir uma coisa, nosso coração, que são as emoções, vontades, desejos, sentem uma coisa, mas a boca fala outra. Eu não planejava falar isso porque o Hermes está aqui, tá, prefeito? Mas eu tenho que citar o exemplo dos políticos. Quantos políticos, na época de campanha, na intenção de se reeleger, às vezes o coração dele não está preocupado em fazer alguma coisa boa para o povo, mas ele fala, ele promete, ele diz. E muitas vezes não só fala, mas faz. Faz isso, faz aquilo outro. Não porque está com o coração na população, em ajudar, em fazer o bem para a sua população, mas já pensando nas eleições, em se reeleger. Nós vemos na eleição presidencial, por exemplo, tantas promessas que poucos meses depois já foram caindo por terra. Então, nós vemos esse exemplo Jesus citando com relação aos fariseus. Eles tinham o coração com um sentimento, mas as palavras deles eram lindas, maravilhosas. Os sermões deles eram baseados na lei, maravilhosos. E até dentro da religião, da igreja. Quantos pastores, maus pastores, que o seu coração está preocupado em encher o bolso, encher a igreja de pessoas, mas está nem aí se elas vão para o céu ou para o inferno. É verdade ou não é? Então, estão falando uma coisa, mas o coração não está naquilo ali. Sabe, esse exemplo está também muito nítido em Paulo e Caifás. Ambos eram seguidores da lei de Moisés, zelosos pela lei. Caifás, o sumo sacerdote, o que deveria ter mais zelo pela lei. Paulo também. No entanto, que ele pediu autorização para ir perseguir e matar os cristãos. Qual é a diferença deles? O coração. Deus conhece o coração. Deus sonda o coração. Caifás fazia tudo o que fazia, não por zelo pela lei, mas para se manter no poder, para se manter no cargo, para agradar Pilatos, as autoridades. Paulo fazia porque de coração sincero ele queria obedecer a Deus e ele não entendia que aquilo que ele estava fazendo era uma atrocidade. Na cabeça dele ele estava defendendo a palavra de Deus, a lei de Deus. E Jesus conhecia o coração dele, no entanto que encontrou com ele no caminho de Damasco. E se apareceu para ele ali, para convertê-lo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, você que é pai, você que é mãe,
tem que ser duro com o seu filho, tem que proibir alguma coisa do seu filho, tem que fazer alguma coisa para o seu filho que deixa o seu coração partido. Mas você faz, você fala, porque você sabe que é para o bem dele. Então, estou dando esses exemplos para explicar que apesar de estarem o coração e a mente interligados, eles podem agir separadamente, tanto para o bem quanto para o mal. Sendo assim, vamos caminhar para o final da mensagem, mas com mais algumas verdades para você entender o que você tem que fazer da tua vida. O coração e a mente do homem são vigiados por Deus, irmãos. Nada a gente pode esconder dele. Ele sonda, ele esquadrinha, ele está enxergando tudo. Nós podemos maquiar o nosso exterior, que é o que nós chamamos de religiosidade. A pastora tem falado sobre isso. Eu diria que a religiosidade hoje está muito mais ligada a gente estar na igreja todo dia, não porque ama a Deus ou porque deseja servir a Deus de coração, mas por obrigação. Como a pastora ontem, naquele momento, pediu para os irmãos fechar os olhos e ver se a gente estava sentindo a presença de Deus. Quantas vezes a gente está aqui, mas a nossa mente está lá fora. A gente acaba se acostumando com isso e se torna uma religiosidade. A gente sabe que tem que ir nos cultos no domingo, como muitos vêm só de domingo, ou no sábado, ou terça, quinta, sábado e domingo. Se torna uma rotina e a gente vem aqui só como um encontro social. Esquece de que o motivo de estarmos aqui é para adorar a Deus, é para amar a Deus, é para aprender com Deus. Então cuidado, porque se Deus falou sobre isso, religiosidade, é porque pode estar entrando em nosso coração. E a gente estar fazendo as coisas como uma obrigação, e não por amor. Mas Deus está vendo tudo isso. Então falar e agir diferente do que pensamos e sentimos é uma religião também. Mas Deus, irmãos, Ele falou tudo aquilo que nós lemos para os discípulos, no contexto ali, para os fariseus, porque a preocupação do Senhor Jesus é com o interior do homem, não o exterior. Ele quer que a renovação comece aqui de dentro. Então, por mais que tentemos esconder, irmãos, normalmente, grave isso, por mais que você tente esconder, mas normalmente, quando as nossas emoções, desejos e vontades são colocados à prova ou estão sob pressão, transbordamos o que há neles. Ou seja, nossas emoções, desejos e vontades, nosso coração, quando é pressionado, quando é colocado à prova, transborda. Sai por onde? Pela boca. Por isso que Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração. Quando você está num aperto, está numa briga, está em alguma situação, as suas emoções estão à flor da pele, transborda, sai pela boca. E se sai pela boca, dependendo do que sai de lá, é o que está dentro do coração. Não tem mentira, não tem. Jesus falou assim, parece que para nós é uma coisa tão simples, né? Mas na época era difícil para os judeus entender esse raciocínio, porque eles aprenderam a lei mosaica. E a lei mosaica tinha aquela questão dos alimentos impuros, o que podia, não podia comer e tal, tudo que fizesse se tornava impuro. Pedro mesmo demorou para ele cair a ficha. Lembra da visão que Pedro teve, depois que Jesus já tinha subido aos céus, sobre Cornélio, vindo aquele lençol cheio de animais impuros para ele, e Deus falou para ele, pode matar e comer. Lembra disso? É porque Pedro ainda estava com o coração nas coisas, considerando impuras. Mas fique gravado, irmão, no seu coração, na sua mente agora, que o que a boca fala é o que está dentro de você. E para nós finalizarmos essa mensagem, como a gente controla o coração? Então, eu vou ler rapidinho porque a hora já foi.
Provérbios 4:23. Guarda com toda diligência o seu coração, ou seja, guarda com toda diligência suas emoções, desejos e vontades, porque delas procedem a fonte da vida. Provérbios 23:19. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia as tuas emoções, desejos e vontades no meu caminho. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai as vossas emoções, desejos e vontades. Tiago 3:3, e esta eu acho que é a mais importante. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio dos freios na sua boca. Versículo 4. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Sabe o que é isso? No cavalo é a famosa rédea. Quem sabe o que é isso aqui? Já viu o cavalo? Então... E quem já foi em um navio ou viu algum filme sabe que aquela direçãozinha lá, aquele leme, governa o Titanic. Tiago fala muito sobre a língua. A língua se refere a palavras. Palavra se refere ao que está no nosso coração. Se a gente for ligando uma coisa a outra, vai longe. E o que está no nosso coração são as emoções, desejos e pensamentos, correto? Sendo assim, o que nós temos que pedir para Deus? Senhor, coloca uma rédea em meus pensamentos. Coloca uma rédea em minhas emoções. Coloca uma rédea em minhas vontades. Senhor, seja o leme da minha vida, seja a direção do meu coração. Eu tinha muita coisa para dizer, mas eu sou meio exagerado, eu preparo um sermão, um monte de coisa e depois não dá tempo. É que a gente vai se envolvendo na palavra, irmão, e você começa uma coisa a puxar. Quem gosta de Bíblia sabe. Você começa a puxar uma referência e você quer falar tudo, não dá tempo. Eu acho que todo pastor, todo pregador gostaria que os irmãos fossem que nem um robô. Que a gente tirasse um software, implantasse aí, e os irmãos captassem tudo que é ensinado, mas não é assim. Nem por força, nem por violência, pelo meu espírito. Mas eu queria concluir, irmão, essa mensagem com todo esse ensino, essa instrução, que eu tenho certeza que em algumas áreas falou com alguns irmãos. Com 2 versículos, que diz assim: meu filho, está em Provérbios 23:26. Provérbios 23:26. Meu filho, dai-me o teu coração, ou seja, dai-me as tuas vontades, dai-me os seus desejos, dai-me as suas emoções, e que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Tem várias traduções diferentes, mas eu gostei mais dessa. Meu filho, dai-me o teu coração. Se você quer se libertar de todas essas coisas que você aprendeu que procede dentro de você, entrega para Deus, irmãos. Entrega o seu coração, entrega o governo da sua vida. Você sabe o que tem que fazer para se libertar. Além de entregar, é se esforçar. Como nós decidimos no jejum de Daniel, nós ficamos nos policiando, nós decidimos não falar coisas que não devíamos, nós decidimos se esforçar, esmagar a nossa carne. Essa decisão tem que continuar em nós, tem que continuar, para que a gente alcance, irmãos, aleluia, o coração de Deus. E o outro versículo está relacionado à mente, em Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deixa o Espírito Santo guiar sua mente, como nós lemos lá no início. Que nós sejamos renovados, que a nossa mente, nossos pensamentos, nossos corações, nosso intelecto seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que nossa mente, nosso intelecto, nossos pensamentos sejam a mente, intelecto e pensamentos de Cristo, como Paulo falou, para que nós possamos ser dirigidos por Ele, por Cristo. Quando nós alcançarmos esse nível, irmãos, nós vamos ser crentes mais
fervorosos, mais fiéis. Não terá lugar para divisão, para contenda, para essas coisas pequeninas. Não tem lugar para essas coisas, porque nós somos maduros, sóbrios, não somos mais crianças na fé. Não tem lugar para mimimi, para choradeira. Nós somos verdadeiros cristãos. Então, deseje isso, deseje subir mais um degrau nessa escadaria. Deseje ser assim, para que Deus, irmão, se alegre de você e Ele te conceda isso, porque Ele sonda o teu coração. Não adianta você esconder nada dele. Amém? Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu quero fazer uma oração para você. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus suas emoções, seus desejos, seus pensamentos, suas vontades, seu intelecto, mente e coração, tudo. Confesse para Ele, não precisa orar alto. Tudo que você tem feito de errado, que você enxergou nessa noite através dessa palavra, que você foi levado, você foi governado por suas emoções, você foi tolo, seu coração te enganou, sua mente não refreou teu coração e você falou coisas que não devia, você fez coisas que não devia. Senhor, nós estamos orando agora, Senhor, porque sabemos que antes de mais nada, para o Senhor entrar e começar a se mover em nós precisamos confessar os nossos pecados. Porque quem não confessa não alcança a misericórdia. Porque quem não confessa não alcança o perdão. Senhor, Pai, em nome de Jesus, sonda o meu coração, como disse Davi. Vê se há em mim algum pensamento mau. Sonda minhas emoções, sonda os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades. Será que os meus desejos estão sendo bons, Senhor? Estão sendo agradáveis a Ti? Será que as minhas vontades estão sendo realmente para a Tua glória ou para me engrandecer? Será, Senhor, que as minhas emoções estão me levando à ruína? Sonda, Senhor, e vê se há em mim, aleluia, um pensamento justo, um pensamento honesto, um pensamento reto. Eu sei que o Senhor vai enxergar muita coisa ruim dentro de nós. Eu sei que o Senhor vai enxergar muitos sentimentos ruins dentro de nós. Mas nós queremos colocá-los, Papai, nessa noite, diante do Senhor, do Seu altar, Senhor. E queremos que o Senhor entre dentro de nós e faça de nós o Seu altar. E se nós formos o Seu altar, a Sua morada, não haverá mais lugar para essas coisas. Porque o Senhor terá que fazer uma limpeza. O Senhor não entra em uma casa e deixa ela suja. O Senhor limpa, o Senhor adorna, o Senhor reforma. Faz uma reforma em nós, Senhor. Começa hoje, Senhor, através desta oração que o meu irmão e que a minha irmã está fazendo, desta confissão que o meu irmão e a minha irmã está fazendo diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, entra agora, Espírito Santo, e governa a nossa vida. Governa, Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor seja o piloto dessa locomotiva, para nos levar avante. Eu quero que o Senhor seja, Espírito Santo, o dirigente, o guia, a direção, Senhor, deste navio. Eu quero que o Senhor dirija a nossa vida e dirija esta igreja. Em nome de Jesus, Senhor. E todos digam amém.